Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 5 da revista da Escola Bíblica Dominical, no quarto trimestre. Esta é a revista dos adultos, as promessas de Deus. Essa lição será ministrada no dia 3 de novembro de 2024, no próximo domingo. O título da lição é A Promessa de Salvação. Irmãos, essa aula aqui, esse vídeo aqui, ele vai ser uma profunda aula de soteriologia. Soteriologia é a parte da teologia sistemática que estuda a salvação. Então, tudo indica pelos comentários aqui, né? Porque eu preparei aqui a aula, eu preparei os comentários aqui, anotei. Tudo indica que vai ser uma aula um pouco longa. Olha, tem várias coisas para a gente considerar aqui. Eu vou anotando assim para poder ver a luz na hora que eu estiver lendo. Põe uma na sequência aqui e preparo a aula, porque essa aula, irmãos, é uma aula preparada. Eu simplesmente não pego aqui a revista e começo a ler, não. Isso aqui foi estudado antes, para a gente fazer a obra de Deus com excelência, trazer o melhor para os irmãos. E a gente também aprende, entendeu? E vai lembrando coisas que a gente já estudou e há algum tempo que não estuda. E essa aula ela poderá ser um pouco longa, mas vale a pena a gente continuar com esse conteúdo, vale a pena ir até o final, porque essa aula de hoje é um curso de soteriologia, é um curso da doutrina da salvação, amém? Isso aqui é uma aula, irmãos, de faculdade de teologia, isso aqui é coisa profunda, amém? Então vamos aprender sobre a salvação, graças a Deus. Texto áureo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Só relembrando, o título da lição é A Promessa de Salvação. Verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus. A leitura diária. Na segunda, a serpente no deserto como um tipo de Cristo. Aquele episódio da serpente no deserto de Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Vale a pena decorar esse capítulo, Números 21. O que tem em Números 21? O episódio da serpente de bronze. Na terça, livres da escravidão, do pecado e da condenação. A leitura de quarta, justificados e tendo plena paz com Deus. Na quinta, a operação do Espírito Santo para a salvação. Na sexta, andando como nova criatura e em novidade de vida. No sábado, o cuidado contra a apostasia individual. Mas todos esses tópicos que nós lemos aqui, eles estão desenvolvidos no decorrer da lição. Leitura bíblica em classe, João capítulo 13, versículos 14 a 21. O texto bíblico diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas,
porque são feitas em Deus. Agora o plano de aula que nós vamos ler é a revista dos professores. A introdução. Na lição deste domingo estudaremos a respeito da mais importante das promessas divinas, a promessa da salvação. Ela continua sendo a principal promessa de Deus para a humanidade. De que adianta ter prosperidade, saúde e não ter a salvação? Jesus disse que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? A doutrina da salvação revela-nos quão grande é o amor e a graça de Deus para conosco. Todos os filhos de Deus que creem nessa promessa não podem viver de qualquer maneira, sem santidade, sem ter o devido cuidado com sua conduta diante de Deus e do mundo. Também não podemos nos esquecer de que a salvação é obra divina. Dependemos dele, da sua misericórdia e do seu favor para conosco, pecadores perdidos. Aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor, pois Jesus pagou um alto preço para que quem crê nele seja salvo e quem o rejeita permaneça perdido em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1, né? Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, até que nós tivemos a experiência da salvação em Jesus Cristo. E ele nos perdoou, nos deu uma nova vida, conforme nós vamos ver aqui no decorrer da lição. Objetivos da lição. O item 1, explicar biblicamente a promessa da salvação. O item 2, mostrar a natureza da promessa da salvação. O item 3, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Conforme eu falei para os irmãos, cada item, a lição é dividida em 3 itens. E cada item tem um objetivo. E depois cada item tem uma sinopse, que é um breve resumo. Motivação. Temos a dádiva da salvação. Jesus pagou um alto preço pela nossa redenção. Porém, em nossa jornada cristã, enfrentaremos obstáculos e dificuldades. O nosso Salvador disse que nesse mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. João 16, 33. O bom ânimo é resultado da fé, da certeza de que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. A nossa fé deve estar alicerçada em Deus para que, quando encontrarmos diante dos obstáculos em nossa caminhada espiritual, não venhamos desfalecer e abandonar a valiosa promessa da salvação. Os desafios podem ser grandes, mas não são maiores que o nosso Deus. Por isso, confie nele e seja fiel até o fim. Olha só, irmãos. Os desafios podem ser grandes, mas não são maiores do que o nosso Deus. Amém? Nós não devemos mostrar para Deus o tamanho dos nossos problemas. Nós devemos mostrar para os problemas o tamanho do nosso Deus. Os desafios podem ser grandes, mas não são maiores que o nosso Deus. Por isso, confie nele e seja fiel até o fim. Aqui, irmãos, eu queria fazer um comentário. Eu acho que eu já posso fazer esse comentário aqui. Quando diz assim, em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou então tanto, mas esse de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Igual está aqui na leitura bíblica aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Muitos irmãos às vezes falam assim, Deus amou o mundo de tal maneira
E essa foi uma maneira tal que não tem nem como expressar, então João falou de tal maneira. Não. Na tradução do Novo Testamento interlinear, né, do grego ao português, está escrito assim: assim, pois, amou Deus o mundo. Não tá traduzido como dessa maneira, mas está traduzindo: assim, pois assim amou Deus o mundo. Ou de tal maneira também amou Deus o mundo. Mas que de tal maneira é essa, irmãos? A gente tem que ver o contexto. Olha o que diz aqui. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, lá na cruz, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas que de tal maneira é essa? Do mesmo jeito, da mesma maneira, do mesmo modo, pois assim como Deus amou o povo lá no deserto, em Números 21, e proveu uma salvação, porque as serpentes abrasadoras, venenosas, estavam mordendo o povo e muitos estavam morrendo, e o povo disse: Moisés, ora a Deus para que ele tire as serpentes de nós, porque o povo tinha murmurado contra Deus. Aí Deus permitiu que essas serpentes viessem, e muitos estavam morrendo, sendo mordidos por essas serpentes venenosas. E aí o que que acontece? Deus disse assim: olha, eu não vou tirar as serpentes não, mas Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, e você vai levantar essa serpente bem alto, e todo aquele, mesmo que ele esteja longe, mas se ele for mordido pela serpente, ele vai olhar para a serpente de bronze e ele vai ser curado. Mas é importante, irmãos, a gente entender que não é a serpente de bronze que tinha poder. Era a obediência à palavra de Deus que trazia a cura, que trazia a vida para aquelas pessoas. A serpente de bronze não podia fazer nada, era apenas um metal. Mas quando a pessoa era mordida e ela olhava para a serpente de bronze, ela estava obedecendo a Deus. Obedecendo a palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus queria que ela fizesse. Aí ela era curada. A mesma coisa lá com Naamã, quando ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Às vezes a gente ouve, né? As poderosas águas do Rio Jordão. Não tem poder nenhum ali, irmãos. Igual o próprio Naamã diz, águas barrentas, águas sujas. Era uma água comum de rio. Quando Naamã mergulhou 7 vezes e ele foi curado, é porque ele obedeceu a ordem que o profeta tinha dado. O profeta falou: mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Mas tem que ser no Rio Jordão, porque não é aonde a gente quer, é aonde Deus quer. Não é o que a gente quer fazer, é o que Deus quer que a gente faça. Era para mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Naamã foi obediente, ele foi curado. Mas as águas do Rio Jordão não tinham poder para curar. A serpente de bronze não tinha poder para curar. Mas Deus amou de tal maneira aquele povo que proviu a serpente de bronze. E Deus amou o mundo de tal maneira, do mesmo modo, que agora não foi uma serpente levantada para nos salvar, mas Jesus é que foi levantado para nos salvar. Do mesmo modo que Deus amou aquele povo lá no deserto, com seus pecados, com suas murmurações, e Deus proveu ali uma serpente de bronze. Olha que mensagem poderosa, para que o povo pudesse olhar para a serpente. Assim Deus proveu para nós olharmos para Jesus, o autor da salvação, o autor e consumador da nossa fé. Então, Deus amou o mundo de tal maneira como, do mesmo jeito que Deus amou o povo lá no deserto, Deus amou o mundo. Lá ele proviu uma serpente de bronze, mas agora quem foi levantado foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os irmãos entenderam? Por que
que esse de tal maneira é explicável, a gente explica. Do mesmo modo que Deus amou lá no deserto, Deus amou o mundo agora, provendo Jesus para nos salvar. Uma vez, irmãos, eu comentei aqui, né, o povo estava lá nesse episódio da serpente, eles estavam sendo mordidos, né, pela serpente. Aí eu comentei assim que a serpente ela não pica, ela morde, né? Mas por felicidade minha, a gente sempre está aprendendo, a cobra, a serpente, ela pode picar ou pode morder. Eu assisti um vídeo e ali a pessoa que trabalha que estuda as cobras, as serpentes, né? Eu não lembro bem, ele era um biólogo, eu acho, mas ele estava, não sei se ele trabalha com isso, mas ele disse que quando a serpente ela vai rastejando assim, ela morde. Mas se ela fizer o bote, ela pica. Então quer dizer, ela pode morder, ela pode picar, entendeu? Com bote ela pica. E se ela for rastejando, ela morde. Então a gente aprendendo, a gente aprendeu que ela pode morder ou pode picar, né? Dependendo, se é aquela serpente que arma o bote, ela pica. Se é aquela serpente que vai rastejando, ela morde. Amém? É interessante aprender essas coisas, né? Então eu estou aqui me redimindo de uma informação que eu considerava não ser verdadeira, né? Que ela pica, porque a serpente tem dente, então ela morde, né? Mas ela pica também, se ela armar o bote. A obra salvífica de Cristo é a coluna central no templo da redenção divina. É o sustentáculo que carrega a maior parte do peso, sem o qual a estrutura jamais poderia ter sido completada. Podemos compará-la também ao eixo em torno do qual gira toda a atividade de Deus na revelação. É a obra que fornece uma cabeça ao corpo, um antitipo ao tipo, uma substância às sombras e purificações. Tais afirmações em nada diminuem a importância do que Deus fez em favor do seu povo, segundo a aliança do Antigo Testamento, e as nações em redor. Para os estudiosos das Escrituras, permanece sua incalculável relevância, refletindo o pensamento de Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus falou de modo infalível e relevante no passado, mas não pela última vez. Sua derradeira palavra só chegou com a vinda de seu Filho, e o registro dessa vinda aparece de forma infalível e definitiva nos 27 livros do cânon do Novo Testamento. Em outras palavras aqui, né, essa é uma aula de teologia, de estudo sobre Deus, a teologia propriamente dita. Deus ele se manifesta de várias formas. Uma forma é por meio da natureza. Paulo diz que os homens são indesculpáveis quando dizem que Deus não existe por causa da natureza. Está lá em Romanos capítulo 1. E também aquela consciência moral que existe dentro de cada ser humano. A pessoa ela pode ser um ateu que não crê em nada, mas ela sabe que roubar está errado. Então, quer dizer, ela tem uma consciência dentro dela, e essa consciência moral foi colocada por Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus também se revelou pela palavra, que é a revelação especial de Deus. Nós conhecemos que Deus é bom, misericordioso, justo, santo, tudo que nós sabemos, que Ele fez o céu e a terra, tudo que Ele enviou Jesus para nos salvar, tudo que nós sabemos de Deus está revelado na Bíblia, está na revelação especial, que é a palavra de Deus. E a revelação máxima de Deus, que é em Jesus, né? Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Ele é a expressão exata do seu ser, não é verdade? Jesus é a revelação perfeita de Deus. Jesus é o próprio Deus, né? É a revelação perfeita de Deus. Ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, eu estou colocando isso porque aqui falou que Deus, né, aquele Hebreus capítulo
primeiro versículo 1 fala que Deus, ele falou primeiramente aos pais pelos profetas, né? Ou seja, até aquela revelação especial da palavra, mas depois ele falou por meio de Jesus, que foi a própria revelação de Deus, a expressão exata do seu ser. Conclusão da lição, aqui no resumo do professor. A lição de hoje é uma excelente oportunidade para refletir a respeito da dádiva da salvação e seus efeitos. À medida que temos consciência da graça e da misericórdia de Deus, a nossa fé aumenta e se torna um antídoto contra a falta de esperança nas promessas do Senhor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Então, João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora nós vamos iniciar o estudo aqui dos alunos. A palavra-chave é salvação. Tem um livro, irmãos, que se chama Os 8 Pilares da Salvação. E aí o autor desse livro, ele fala aqui quais são os 8 pilares. Arrependimento, fé, conversão, justificação, regeneração, adoção, santificação e oração. Esses são os 8 pilares. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do livro. Então são os 8 pilares da salvação: arrependimento, fé, conversão, justificação, regeneração, adoção, santificação e oração. Nós vamos comentar 4 desses 8 pilares aqui. Amém? Introdução. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Item 1, a promessa da salvação, uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, versículos 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. Essa preciosa promessa traz 2 realidades: a de que quem crê não será condenado e a de que quem não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. A salvação é um presente de Deus para quem crê em Jesus. Então aqui diz, dessa forma o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar. Claro que nós não podemos mensurar o amor de Deus, o incondicional amor de Deus. Mas o termo de tal maneira não significa que é uma maneira tal que a gente não consegue se expressar. Não é essa a interpretação. A interpretação é que, do mesmo modo, de tal maneira, assim como Deus amou o povo lá no deserto, provendo uma salvação por meio da serpente de bronze, agora de tal maneira Deus amou o povo assim, pois, do mesmo modo, Deus amou o mundo, que agora ele proveu, não uma serpente de bronze, mas ele proveu Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Amém, irmãos? Ficou claro essa interpretação? Porque a gente esbarra nisso, né? A gente esbarra
nessa situação aqui de as pessoas falarem que esse de tal maneira é uma maneira que a gente não pode explicar. Não é isso. Esse de tal maneira é do mesmo modo que Deus amou o povo lá no deserto e proveu a serpente de bronze que foi levantada. As pessoas olhavam para a serpente de bronze, obedecendo a Deus, e eram curadas. Agora nós olhamos para Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Da mesma maneira, do mesmo modo que Deus proveu salvação lá no deserto, agora Deus proveu salvação para nós. Você tem que pegar o contexto desse de tal maneira. Esse de tal maneira não significa uma maneira tal que João nem sabia como expressar o amor de Deus, aí ele falou de tal maneira. Não é isso, não é essa a interpretação. De tal maneira, do mesmo modo que Deus amou o povo lá no deserto e proveu a serpente de bronze, agora Deus nos amou o mundo e proveu Jesus, que foi levantado na cruz, né? Jesus, ele é muito claro quando ele diz aqui, ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, de tal maneira, né, o Filho do Homem vai ser agora levantado. Assim como teve salvação lá, quem olhava para a serpente era salvo, agora quem olhar para mim, disse Jesus, vai ser salvo. Essa que é a interpretação de tal maneira. Amém, irmãos? Eu abri aqui o livro Os Oito Pilares da Salvação, Haroldo M. Frelig. Haroldo M. Frelig. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Você joga lá. Ali diz assim, estudo nas grandes doutrinas da salvação em Cristo Jesus, né? Aí se você, de repente você tem até esse livro, é uma bênção esse livro. Então eu acho que essa expressão de tal maneira, ela tá bem explicada, né? E o livro aqui eu vou deixar o nome na descrição, tá bom? Número 2, a obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento, de perigo, de ameaça, saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Acontece tudo de uma vez só, irmãos. A conversão acontece junto com a justificação, que acontece junto com a regeneração, que acontece junto com a adoção. Olha a grandiosidade que acontece junto com a santificação posicional que nós vamos ver aqui, porque agora você não é mais criatura, você passa a ser filho de Deus, então mudou sua posição de criatura, agora você é filho, então mudou sua posição, mudou essa posição que você tinha, você está separado agora como filho de Deus. Isso aconteceu porque você experimentou o novo nascimento, porque você se arrependeu, porque você se converteu, aí você se arrependeu, você se converteu, aí você foi justificado, aí você foi regenerado, nasceu de novo. É um fenômeno que acontece simultaneamente na vida da pessoa. Por isso que a salvação, ela é uma coisa grandiosa na vida da pessoa. Arrependimento, a fé que você creu em Jesus, a conversão, a justificação, a regeneração, a adoção, a santificação, não são etapas que uma vai seguindo a outra, não. Tudo acontece ao mesmo tempo num agir poderoso de Deus, transformando a vida do pecador perdido, do pecador não remido, e agora ele é um pecador salvo, remido, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Por isso que grande salvação, o escritor aos Hebreus diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação que o Senhor Jesus fez em nossas vidas, e hoje nós temos a salvação e a certeza da vida eterna, e a certeza da nossa morada no céu. A nossa pátria é o céu, glória a Deus por isso.
Em 1.3, o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e, por isso, precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João, capítulo 3, versículos 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que crê, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Sinopse 1. A salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Número 2, a natureza da promessa da salvação. Aqui nós vamos comentar 3 e eu adicionei um aqui, tá, irmãos? Para a gente poder enriquecer a aula. É por isso que a aula vai ficar um pouquinho grande, mas vamos perseverar, irmãos. Tem muito conteúdo aqui para nos fazer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Item 2, a natureza da promessa da salvação. Podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Número 1, a justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e, por isso, temos plena paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificação, Deus, ele nos declara justos. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós só temos paz com Deus por meio de Jesus. Porque quando Deus olha para nós, ele vê o sacrifício de Jesus. Opa, peraí, aquele ali creu que Jesus morreu, o meu filho Jesus morreu na cruz para salvá-lo. Então, Deus, ele vê, então ele está justificado, ele está perdoado, ele está justificado, ele está inocentado. Aí nós temos paz com Deus. Aquele que não tem Jesus, ele não tem paz com Deus, mas sobre ele permanece a ira de Deus, até que ele se arrependa. Mas se ele morrer sem esse arrependimento, então ele se perde, né? Porque a chance que nós temos para sermos salvos é agora, na vida. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Se você ainda não aceitou Jesus em tua vida, como teu único Senhor e suficiente Salvador, faça isso agora. Diga agora, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, conceda-me o Espírito Santo e me dê a vida eterna. Entrega a tua vida para Jesus. Eu gosto de dar um exemplo aqui de justificação. O que Jesus fez por nós é mais ou menos assim. Pensa na padaria, lá na padaria do São Manel, de São Zé. Aí você está devendo R$500 lá na padaria. A sua caderneta está lá. São Zé falou, está devendo R$500. Ah, tá, dia 1º eu passo aí e pago. Mas aí eu vou lá e pago para você. Eu falo, São Zé, vou pagar a padaria para ele ou para ela, para ir para o irmão, para a irmã. Pagou R$500 da padaria. O São Zé recebe o dinheiro, opa, que maravilha. Aí me dá a caderneta aqui, eu te paguei, me dá a conta. Aí dá a conta. Aí eu chego para você e falo assim, olha, eu paguei a padaria para você. Agora você está devendo para mim, né? Eu paguei a padaria, você não está devendo, São Manel, você está devendo para mim. Mas aí eu chego e falo assim, olha, tá vendo essa conta aqui? Eu vou rasgar ela, agora não tem nem como te cobrar mais. Está perdoada a sua dívida.
Foi isso que Jesus fez quando ele pegou e rasgou a cédula que era contra nós, aquela anotação que era contra nós. No Império Romano, no Império Romano, essa cédula, uma das explicações, tem outras também, mas não vou prolongar muito, mas uma delas era o seguinte: a pessoa, o condenado, ele tinha uma ficha que estava anotada a condenação dele. Aí vamos supor que ali ele tinha que sofrer 30 chicotadas, tá lá, ó, vai ter que sofrer 30 chicotadas. Aí ele ia lá, levava as 30 chicotadas, eles escreviam assim: tetelestai, está pago. Ele pagou a culpa dele, a condenação dele. Então, mas só que nós não, entre aspas, né, falando, nós não levamos essa chicotada, nós não fomos, nós não pagamos isso. Quem pagou foi Jesus por nós na cruz. Os irmãos entenderam? E agora ele diz e fala: olha, eu te perdoo, se você me receber como seu salvador, se você crê que eu morri na cruz para te salvar, eu te perdoo, e a sua condenação ela é eliminada, ela se torna como a névoa. Eu não me lembrarei dos seus pecados. Aí o que acontece? Você vai lá e fica todo feliz porque a padaria foi paga, né? E nós estamos todos felizes porque Jesus pagou a culpa do nosso pecado. E em troca, ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar. E o Senhor foi preparar lugar para nós. Amém? Para nós morarmos no céu. Então, justificação é isso. Lembra da padaria, da conta que foi paga. Jesus fez isso por nós. Jesus pagou a nossa conta. E ele rasgou a cédula que era contra nós. Número 2, regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João, capítulo 3, se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento. A regeneração é denominada de novo nascimento. No mesmo capítulo, João capítulo 3, versículos 1 a 6. Essa aqui é a conversa de Jesus com Nicodemos, né? João capítulo 3. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo, mediante o poder da Palavra de Deus. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus. Olha só, a regeneração agora já é a doutrina da adoção. Somos filhos adotivos de Deus. Nós temos o Espírito pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de adoção pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura, regeneração, que anda em novidade de vida, o novo homem. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus, posicional. Agora eu sou filho de Deus, né? Santificação posicional. Agora fui separado, agora faço parte da família de Deus. Então quando a gente experimenta essa regeneração, aqui na frente vai comentar mais um pouquinho, mas vamos aqui. O novo nascimento, irmãos, Deus ele muda a natureza do homem. Então nós deixamos de cogitar pelas coisas da carne, pelas coisas terrenas. O homem natural faz isso, o homem que não teve o novo nascimento, que não experimentou o novo nascimento. Mas depois que ele experimenta o novo nascimento, a natureza dele é transformada. E agora ele cogita pelas coisas espirituais, ele cogita pelas coisas celestiais. Amém? Porque agora ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo. Número 3, santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Então aí você recebeu Jesus, é justificado, é regenerado, você agora se torna filho de Deus por adoção. Você tem uma santificação posicional. Você era do mundo, agora você é de Deus.
Deus separou para você, Ele separou você para Ele. Então é uma separação posicional. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Aí a gente vai desenvolvendo a nossa fé. Aí Deus vai nos abençoando mediante a palavra, a gente vai sendo doutrinado, discipulado, novo convertido, vai sendo trabalhado, a palavra de Deus vai entrando, vai limpando, vai transformando a vida dele, ele vai tendo crescimento espiritual. Aí até o momento que ele pode receber um alimento mais forte, né? Porque ele teve um crescimento espiritual. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Portanto, a obra da salvação exposta no Evangelho de João é completa. Então é isso. A gente nunca vai ser perfeito, a gente vai sendo sempre aperfeiçoado, né? Até o momento que a gente partir ou ser arrebatado e nós teremos um corpo glorificado. Então, só para a gente firmar na nossa mente, nós temos a santificação posicional. Eu era uma criatura e agora eu sou filho de Deus, filho adotivo. Em Hebreus a Bíblia diz que Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E nós somos agora herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de uma mesma promessa. Se temos os mesmos direitos como filhos adotivos, também temos as mesmas obrigações. Jesus foi obediente, nós temos também a obrigação de ser obediente a Deus. Jesus nos deixou o exemplo. Então nós temos essa santificação posicional. De criatura nós passamos a ser filho de Deus. E progressiva, a obra contínua do Espírito Santo em nossas vidas. E a doutrina da adoção, que não está na revista, mas eu queria trazer os dois versículos muito importantes. Gálatas 3:26. Vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 3:26. Vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos adotivos, temos o Espírito Santo, o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Tudo isso está dentro do estudo bíblico sobre a doutrina da adoção. Auxílio bíblico. O segundo tópico da lição vai tratar, está tratando dos aspectos salvíficos da promessa da salvação. A regeneração, justificação e santificação. Regeneração, que é o novo nascimento, justificação, lembra da padaria, e a santificação, posicional e progressiva. E eu trouxe a adoção, que nós somos filhos adotivos de Deus. Mas aqui nós consideramos os 8 pilares da salvação: arrependimento, fé, conversão, justificação, regeneração, adoção, santificação e oração. Esses são os 8 pilares da salvação, segundo o livro que nós mencionamos aqui, de Haroldo M. Frelig. E aí o que é interessante é que cada um desses tópicos, irmãos, a gente abre o leque, é um estudo bíblico. Voltando aqui, o segundo tópico da lição vai tratar dos aspectos salvíficos da promessa da salvação: regeneração, justificação e santificação. Como não há espaço suficiente, vamos enfocar aqui o primeiro aspecto, que é a regeneração. Pergunta: o que é regeneração? Explique, a gente tem que explicar que a regeneração é a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria de novo a natureza interior, ele muda a natureza do homem natural, do homem pecaminoso, agora é a natureza do homem espiritual, que anela pelas coisas de Deus. O substantivo grego palingenesia significa regeneração.
Aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Palingenesia é o novo nascimento. Aparece em Mateus 19:28. Emprega-o com referência aos tempos do fim. Somente em Tito 3:5 se refere à renovação espiritual do indivíduo. Embora o Antigo Testamento tenha em vista a nação de Israel, a Bíblia emprega várias figuras de linguagem para descrever o que aconteceu. O Novo Testamento apresenta a figura do ser criado de novo e a devoção, porém, a mais comum, que é a de nascer de novo. Pedro declara que Deus, em sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. 1 Pedro 1:3. É uma obra que somente Deus realiza. Nascer de novo diz respeito a uma transformação radical. A regeneração é o início do nosso crescimento no conhecimento de Deus, na nossa experiência de Cristo e do Espírito no nosso caráter moral. Item 3, a promessa e perseverança na salvação. A base da promessa de salvação é: João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolhe um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da família de Deus, somente por causa da obra no Calvário. Número 2, a apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que a receberam, experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, e a apostasia doutrinária. Aí tem a apostasia doutrinária quando se afasta dos ensinos bíblicos, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado. Aí já é apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus. Abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Um problema sério, a rebelião contra Deus. Que a gente possa pedir a Deus para que a gente não cometa esse pecado diante dele. Nós até podemos pecar contra a santidade de Deus. Esse podemos é uma possibilidade, não é uma permissão, tá? Nós até podemos, possibilidade, pecar contra a santidade de Deus, mas nós não podemos pecar contra a autoridade de Deus, porque pecar contra a autoridade de Deus é rebelião, é um pecado muito sério. E quando você abandona os princípios bíblicos, a palavra de Deus é a autoridade, né? Então, quando você deixa de obedecer a palavra de Deus, você está sendo rebelde. E isso traz uma consequência muito séria. Dentre as referências que nos falou aqui o comentarista, está 1 Timóteo 6:10-12, que eu copiei aqui, 1 Timóteo 6:10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, irmãos. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro bem aplicado na obra de Deus, o dinheiro que você tem, que é tudo certinho, mas que Deus é o Senhor do teu dinheiro, isso é uma bênção. Agora, quando você tem amor ao dinheiro, ganância, quer mais, e você usa de meios ilícitos também, às vezes, para conquistar, ou mesmo que não use, que seja um dinheiro muito honesto, mas você tem tanta gana, tanta vontade naquele dinheiro que ele acaba sendo o seu ídolo e você deixa de crer em Deus, de confiar em Deus, porque você confia no dinheiro.
nas suas riquezas. Isso é muito sério. Amém? Agora, a riqueza é uma bênção. Quem tem a riqueza, tenha a maior riqueza, que é Jesus, e administre bem a tua riqueza. E seja uma bênção na vida das pessoas também, de acordo com a orientação de Deus. Número 3, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 13. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Sinopse 3, o resumo do item 3, o nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa da nossa salvação. Nós falamos aqui, irmãos, sobre a santificação, não foi? Santificação posicional e a santificação progressiva. É porque eu fiz uma anotação aqui que eu queria acrescentar. Isso aqui aplica mais para santificação progressiva. Quais são os 4 instrumentos da nossa santificação? A palavra de Deus, a oração, o sangue de Jesus e o Espírito Santo. A palavra de Deus e a oração, o sangue de Jesus e o Espírito Santo são os instrumentos para a nossa santificação. Amém? Auxílio didático está na revista do professor. A promessa da salvação é incondicional? A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. O amor de Deus é incondicional, mas a salvação ela é condicional. Mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, para que não pereça, mas tenha vida eterna. E quem não crê já está condenado, conforme nós lemos aqui anteriormente na lição. Então a Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. Os que a receberam também podem romper esse relacionamento com Deus, rejeitando por completo os ensinos revelados na palavra de Deus, e apostasia doutrinária, abandona a palavra, bem como tornando-se novamente escravo da prática do pecado, apostasia moral. Por isso não devemos negligenciar o estudo da palavra de Deus, a oração, o jejum e a comunhão com os santos, viver a vida, estudando a palavra de Deus, como nós estamos fazendo agora, o seu momento de oração, procurar fazer um jejum, um momento com Deus de oração e de jejum, e a comunhão com os santos, com os irmãos, Santos, porque foram santificados numa santificação posicional, e depois também na progressiva, vai se santificando. É nesse sentido que a palavra santo. Sem a palavra de Deus e as disciplinas da vida cristã, nos tornamos uma presa fácil para o inimigo e acabamos sucumbindo em meio às falsas doutrinas da atualidade. É a coisa que mais tem a falsa doutrina. Precisamos estudar a Bíblia, irmãos. Por isso que eu falei com os irmãos no início. O vídeo vai ficar longo, mas nós estamos aprofundando. Isso aqui é uma aula de faculdade de teologia, meus irmãos. Isso aqui é conteúdo profundo. O irmão que mergulhou nessa aula aqui, que fez as anotações, eu vou deixar alguma coisa na descrição do vídeo. Você pode ter certeza que você mergulhou no conteúdo profundo. Por isso que é importante ter a revista também. Conclusão. A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus Cristo é salvo. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Revisando o conteúdo, as 5 perguntinhas.
Quais são as duas realidades que se apresentam na promessa da salvação? Essa preciosa promessa traz duas realidades. A de quem crê não será condenado, e a de quem não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos que creem em seu Filho. Irmãos, eu vou fazer um comentário aqui nessa. Não posso deixar de fazer esse comentário. Irmãos, nós temos que tomar uma decisão. A pessoa vai receber Jesus como Senhor e Salvador e vai ser salva, ou ela vai rejeitar Jesus e vai se perder. E é ela que tem que tomar essa decisão. A gente está evangelizando uma pessoa e explica, olha, só Jesus te dá a vida eterna. Você precisa tomar essa decisão de receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Mas Deus, ele não está te oprimindo para você receber Jesus. Se você quiser, não quero saber nada de Jesus, não, quero viver a minha vida. Mas você explica, olha, você tem duas decisões, você recebe Jesus ou não. Cada decisão, ela traz consigo uma consequência. E essa consequência você vai ter que assumir. Se você tem Jesus na tua vida como teu Senhor e Salvador, você vai ter a bela consequência da salvação. Agora, se você rejeita Jesus, você vai ter a consequência de ser condenado. Se você morrer nesse posicionamento de rebeldia, né? Porque não tá rejeitando o Filho de Deus, que é o Salvador, então você está preparado para assumir essa consequência? Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Você não vai ser salvo. Você está preparado? Se você tem consciência de que você corre esse risco, você assume diante de Deus esse risco. Olha, Deus, eu assumo. Se eu morrer sem Jesus, eu vou para o inferno. Eu assumo esse risco. Então é a gente tentar levar a pessoa a fazer essa reflexão, porque a gente tem que colocar essa responsabilidade na conta dela. Fala, olha, você vai crer ou você não vai crer. Aquele que crê tem a vida eterna, quem não crê não tem a vida eterna. Se você não crê, Deus, ele vai te respeitar, mas tem uma consequência. Você está preparado para assumir essa consequência? Então você tem que confrontar a pessoa com isso, né? Para a pessoa, opa, peraí, eu vou confessar aqui diante de Deus que eu não quero Jesus, que se eu morrer eu vou para o inferno e que está tudo bem? Então você confronta a pessoa e você coloca para ela o peso da responsabilidade dela tomar essa decisão. E isso é muito sério, a pessoa ela fica impactada com isso, né? Porque existe a escolha. Deus, ele dá a escolha. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, ele disse assim para o povo: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida para que vivas. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, quer dizer, foi isso que Deus falou. Mas você quer escolher a morte? Tudo bem. A consequência vem. Né? Então, a gente tem que confrontar a pessoa com isso. Você assume a consequência da sua decisão, você corre o risco de se perder eternamente, e a pessoa vai ter que confessar, né? Ou então ela vai, não, eu quero ser salvo. Aí ela vai para Jesus, amém? Mas ela tem que refletir, ela tem que entender que a responsabilidade do destino eterno é dela. Número 2, qual é a base da obra da salvação? A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. 3, na justificação, como o pecador é visto por Deus? Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Lembra da padaria, a conta foi paga, foi rasgado, né? A culpa foi rasgada. Aí o dono da padaria fala, já pagou, então agora ele está livre, já não posso mais cobrar dele, já não vou entrar na justiça contra ele, porque ele pagou a dívida, na verdade. Então é isso, ele está inocente. É isso que Deus fez. A dívida que nós tínhamos era para com Deus, porque nós ferimos a santidade de Deus. Nós estávamos em rebeldia diante de Deus. Estávamos em desobediência diante de Deus. Estávamos desobedecendo
pecando contra a santidade de Deus e pecando contra a autoridade de Deus. Mas Jesus tirou tudo isso, amém? Ele tirou toda essa culpa, toda essa condenação. Jesus tirou de nós. Glória a Deus, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, na justificação, por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Número 4. Quais os dois tipos de santificação, conforme nos ensina a lição? A santificação posicional, eu era perdido, eu era filho do diabo, eu era perdido, desobediente, eu era criatura, agora mudou minha posição. Eu fui santificado, eu fui separado por Deus. A palavra santo significa separado. Eu fui santificado, eu fui separado por Deus. Amém? Agora, então essa é a santificação posicional, eu fui separado, agora eu sou filho de Deus. E tem a santificação progressiva, que é o nosso crescimento espiritual, vivendo na presença de Deus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, usando os instrumentos da santificação, a palavra de Deus, a oração, o sangue de Jesus e o Espírito Santo. Então nós temos a santificação posicional e a santificação progressiva. Se eu tivesse uma prova, eu ia perguntar a diferença da santificação posicional e santificação progressiva. Número 5. Cite textos bíblicos que apresentem a possibilidade da apostasia individual na vida de um salvo. Nós temos Atos capítulo 14, 21 e 22, 1 Timóteo capítulo 6, 10 a 12, nós lemos aqui sobre o amor ao dinheiro, e Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim, irmãos, com 1 hora e 1 minuto, nós terminamos a lição. E compartilhe com irmãos e amigos. Se você viu a aula toda, deixa no comentário. Isso é um motivo de motivação para nós, porque preocupamos muitas vezes com o tamanho do vídeo e percebemos que muitas pessoas não assistem tudo. Mas nós estamos aqui, amém? Cumprindo a nossa parte, oferecendo, estamos colocando a mesa. Foi uma preparação, foi quase 2 horas estudando essa lição para gravar depois. Mas tudo isso é para a glória de Deus, amém, irmãos? Nós não fazemos nada por nós, é só para engrandecer a Deus, para que nós, porque eu também fui abençoado, eu cresci muito no conhecimento, na graça com essa lição, e é um prazer trazer esse conhecimento para os irmãos, para que nós possamos falar da salvação e saber falar e saber ensinar da grande salvação que nós tivemos em Jesus Cristo, amém? Compartilhe a lição com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.